Vamos lá, pessoal. Questão 9. Olha só. Seja A uma matriz de ordem 3, tal que a determinante dessa matriz é 4. Então, a determinante de 2A vale tanto. Bom, a gente pode tentar deduzir que matriz é essa, mas a gente pode simplesmente inventar uma matriz cuja determinante é 4. Simples assim? É, simples assim. Mas como é que eu vou inventar uma determinante e garantir... Aliás, inventar uma matriz e garantir que a determinante vai ser 4. Simples, olha só. 4, 1 e 1. A diagonal principal, multiplicando ela, vai dar 4. Isso já está garantido. E o resto a gente vai encher de zero, que é para facilitar nossas contas. Olha só, multiplicando a diagonal principal deu 4, as outras diagonais também dão 0, as diagonais também dão 0, as outras diagonais, né, no outro sentido, estão todas 0. Ou seja, eu garanti que esta determinante vai ser 4. Eu inventei uma matriz A. E qual vai ser a determinante de 2As? Vamos calcular. O que seria a matriz 2 vezes A? Eu vou ter que multiplicar cada termo da minha matriz por 2. 8, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0 e 2. Essa parte foi fácil, né? E a determinante? Só multiplicar essa diagonal principal aqui. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Opa, acabou. Esta é a nossa nova determinante. Então, se a determinante do A foi 4, a determinante de 2A é 32. Letra A. Simples assim. A gente inventou uma matriz do jeito que a gente queria. Ok? Vamos lá. Questão 10. Um anagrama... Opa, está escrito errado, né? Um anagrama é uma espécie de jogo de palavras, resultando do rearranjo das letras de uma palavra ou expressão para produzir outras palavras ou expressões, utilizando todas as letras originais exatamente uma vez. Para participar de uma competição, uma equipe decide criar uma senha fazendo um anagrama do nome original da equipe, que é Foxtrot. De quantas maneiras diferentes poderá ser criada essa senha? Vamos lá. Então, o que é o anagrama? É o rearranjo dessas letras. A gente vai reorganizar essas letras de quantas maneiras forem possíveis. E esta pessoa, essa equipe, fez um anagrama desta palavra, Foxtrot, que é o nome da equipe. De quantas maneiras diferentes isso pode ser feito? A gente pode ir testando uma por uma, mas eu acho que vai demorar, porque as opções vão de 1260 a 10.080. Ou seja, essa não é a nossa solução. Como é que a gente forma anagramas? Pessoal, se apareceu a palavra anagrama, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é análise combinatória. Tá? E anagrama, em geral, tem a ver com permutação. Ou seja, é a permutação dessas letras aqui. Foxtrot. 7 letras. Ou seja, permutação de 7 elementos, que simplesmente vai ser 7 fatorial. Só que aí tem um detalhe. Se eu simplesmente trocar essa letra O com essa letra O, eu não estou formando um novo anagrama. Eu estou formando o mesmo. Ou seja, esse O aí atrapalha um pouco a minha conta. Na verdade, eu tenho que dividir por 2 fatorial, porque tem duas letras que se repetem. Por outro lado, eu também tenho a letra T, que também está aqui. Ou seja, eu também tenho que dividir por 2 fatorial mais uma vez. E não tem mais nenhuma letra que se repete. Ou seja, isso aqui é chamada permutação com repetição. Em geral, a gente escreve assim, permutação de 7 termos, onde o 2 se repete, 2 letras se repetem e 2 letras se repetem de novo. Ok? Bom, é isso. E agora é desenvolver. 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, dividido por 2 fatorial, que é 2, vezes 2 fatorial, que é 2 de novo. Aqui eu acho mais fácil. 2 vezes 2 é 4. Simplificar aquele 4 com o 4 aqui de baixo. E agora a minha conta ficou isso. 7 vezes 6, vezes 5, vezes 3, vezes 2. A permutação daqueles 7 elementos, dos quais 2 se repetem e outros 2 se repetem, vai ficar
7 vezes 6 vezes 5 vezes 3 vezes 2. O vezes 1 não faz diferença. E aí eu fiz a conta assim, ó, uma sugestão de como fazer essa conta. 7 vezes 5, 35. 6 vezes 6, que dá 36. 2 vezes 3 é 6, 6 vezes 6, 36. E agora 35 vezes 36, que como a gente não tem calculadora na hora da prova, a gente vai fazer a conta mesmo, tá? 5 vezes 6 é 30. 5 vezes 3, 15 mais 3, 18. Pula uma casa. 3 vezes 6, 18. Vai 1. 3 vezes 3, 9 mais 1, 10. Soma tudo, 1.260. Quer dizer que existem 1.260 maneiras diferentes de formar estes anagramas, ok? Pegadinha aqui, ó. Eles deixaram a resposta aqui para o pessoal se enganar, ó. 7 fatorial, se o pessoal esquecer de dividir pelos termos que se repetem, dá 5.040. Então, a gente tem que tomar cuidado com os detalhes, ok? Anagrama, em que as letras se repetem, não existe mudança. Então, a gente vai ter que dividir por esses valores aqui, tá bom? Se, por acaso, tivesse mais uma letra O aqui, aí eu teria que dividir por 3 fatorial e não 2 fatorial, ok? Bom, vamos lá. Questão 11. Identifique a alternativa que apresenta o produto das raízes da equação, aquilo ali. Uma equação polinomial de terceiro grau. Quem acompanhou as aulas, deu uma olhadinha. Olha só, isso aqui, relações de Girardi. É uma relação que diz assim, ó. Equação de terceiro grau, 3 raízes. Se eu somar a primeira raiz com a segunda raiz com a terceira raiz, isso tem que dar o menos b sobre a. O que é o b e o que é o a? O b é o segundo coeficiente, o a é o primeiro. Então, o primeiro coeficiente a é 5, o coeficiente b é menos 4, o coeficiente c é 7 e o coeficiente d é menos 10. Outra relação de Girardi diz assim, o R1 vezes o R2 mais o R1 vezes o R3 mais o R2 vezes o R3, ou seja, tomando as 3 raízes, 2 a 2, e somando elas, tem que dar o C sobre A. E por último, a relação que eu queria chegar é R1 vezes R2 vezes R3 é igual ao D menos D sobre A. Ok? Então, produto entre as raízes tem que dar o menos D sobre A. Como D é menos 10, então o produto entre as raízes tem que ser menos o menos 10 sobre o A, que é 5. Menos com menos é mais, 10 dividido por 5 é 2 positivo. A alternativa é, ok? Se a gente tentar resolver uma equação de terceiro grau para descobrir quais são as 3 raízes, isso daria muito trabalho, ok? A gente teria que ficar tentando adivinhar qual é o x que vai ser uma raiz, achando uma das raízes. A gente podia usar Briot-Ruffini ou a divisão de um polinômio por um binômio para diminuir esse grau e aí quando tivesse uma equação de segundo grau, descobrir as outras 2 raízes. Mas isso daria muito trabalho para ficar adivinhando raízes aí. Tem que lembrar das relações de Girardi que vai pular umas etapas para a gente, ok? E agora vamos lá. Última questão, questão 12. Essa eu acho que é a mais complicadinha delas, para elaborar, para organizar esses pensamentos. Vai. Em um triângulo equilátero, ABC, inscreveu-se um quadrado MNOP. Vamos lá. Triângulo. Supõe que eu desenhei ele equilátero, ok? Triângulo ABC. Inscreveu-se um quadrado MNOP. Inscreveu-se, que significa que ele está encostando nos lados do triângulo, ok? A área dele é 3 metros quadrados. Sabe-se que o lado MN está contido em AC, ou seja, isto aqui é MN. O ponto P está contido em AB. O ponto P está aqui. E o ponto O pertence a BC. Em BC está o ponto O. Está lá. Nessas condições, a área do triângulo ABC mede tanto. Bom, vamos lá. Primeira coisa. Se isso aqui é para ser um quadrado,
4 lados iguais. Se a área dele é 3, é porque cada lado mede raiz de 3. Raiz de 3, raiz de 3 e raiz de 3. Porque raiz de 3 vezes raiz de 3 dá a área que é 3. Ok? Então essa é a primeira informação que a gente tem. Segunda informação, ele é um triângulo equilátero. O que me garante que este ângulo é 60 graus. Este ângulo também é 60 graus. E este ângulo também é 60 graus. 3 ângulos de 60 graus. Como isso aqui é um quadrado, esses dois lados são paralelos. Se esses dois lados são paralelos, eu posso deduzir que, como esse ângulo é 60, este ângulo também é 60 graus. Ok? Se esses dois ângulos são de 60 graus, aquele também, e aqui vale raiz de 3, pessoal, isto aqui é um triângulo equilátero, aqui em cima também, e esse lado vale a raiz de 3, este pedacinho vale a raiz de 3, e esse aqui também, ok? Então, eu já tenho alguma informação sobre o topo deste meu triângulo. Olha só, ele pede para eu calcular a área deste triângulo. Vamos mostrar uma coisa aqui. A área é igual a base vezes a altura dividido por 2. Onde isto aqui é a nossa base e isto aqui é a nossa altura. Eu já sei um pedaço da altura, que é raiz de 3. Falta eu descobrir esse outro pedaço aqui, que esse outro pedaço nada mais é do que a altura desse triângulozinho aqui. Então, vamos levar esse pequeno triângulo para o outro lado. Eu tenho um triângulo equilátero de lado raiz de 3 e eu quero saber quanto vale a altura dele. É isto. Tem uma relação pronta no meu triângulo equilátero que é a altura é igual a L raiz de 3 sobre 2. Ok? Só substituir esse lado aqui e eu vou ter que minha altura é raiz de 3 vezes a raiz de 3 sobre 2. Logo, a altura é igual a 3 sobre 2. Essa é a altura deste triângulo aqui, que é só esse pedacinho daqui de cima, ok? Bom, olha só, deixa eu fazer uma coisa assim, ó. H de T, a altura só do topo, ok? Para a gente não confundir com a altura do triângulo. Se alguém não lembrar dessa relação, não tem como fazer? Tem. Olha só, isso tudo vale raiz de 3. Então, quer dizer que esse pedacinho aqui vale raiz de 3 sobre 2. Poderia usar o teorema de Pitágoras aqui para descobrir quanto vale essa altura. Ok? É uma possibilidade. Ok, então eu já descobri que esta altura é aquele 3 sobre 2 que eu tenho aqui, 3 sobre 2, mais esse raiz de 3. Isso tudo só o meu H, isso aqui. Como é que eu vou calcular a base? Eu já sei uma parte dele. Como ele é simétrico, eu só preciso calcular mais esse pedacinho aqui. Como é que eu vou calcular este pedaço? Olha só. Vamos para o próximo triângulo. Dá para fazer aqui mesmo. Esse triângulo aqui é um triângulo assim. 60 graus. Aqui vale raiz de 3. E olha só, se isto é um quadrado, 90 graus e 90 graus aqui também. Ou seja, esse triângulo que eu acabei de desenhar é um triângulo retângulo. Na aula de hoje mesmo, quando eu falei sobre triângulos, lá na primeira questão, eu falei, se o triângulo for retângulo, a gente vai pensar em teorema de Pitágoras ou seno, cosseno e tangente, trigonometria básica. Se ele não for retângulo, aí a gente pode começar a pensar em lei do seno, lei dos cossenos, lei dos senos e lei dos cossenos, tá? Nesse caso aqui, eu tenho um ângulo, tenho um lado, e eu quero descobrir quanto é que vale este outro lado aqui. O que eu vou usar? Tangente. Afinal, eu tenho a hipotenusa aqui, eu tenho o cateto oposto e quero descobrir o cateto adjacente. E a gente tem uma relação que é assim, ó. A tangente de 60 graus, que é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Tangente de 60 graus, raiz de 3, é igual cateto oposto, que é raiz de 3, dividido pelo cateto adjacente, que é x. Ó, droga. Manter e vamos de novo. Eu acabei desligando o monitor, gente. Vamos lá.
A gente segue a vida como se nada tivesse acontecido. E vamos lá. Olha só. Raiz de 3 é igual a raiz de 3 sobre x. Como é que eu vou resolver isso? Esse x vai passar para cá multiplicando. E aí eu vou ter raiz de 3 vezes x é igual a raiz de 3. Esse raiz de 3 que está multiplicando vai passar dividindo. E aí eu tenho que x é igual a 1. Só para quem se perdeu, o que é aquele 1 ali? Esse 1 é esse pedaço. O que é esse pedaço? É esse cantinho aqui embaixo, ó. Então eu vou refazer esse desenho para não ficar tão bagunçado quanto está aqui. Ok? Eu tenho um triângulo ABC. Eu tenho um quadrado aqui desenhado, que tem um lado raiz de 3. E esse lado também é raiz de 3. Eu calculei que este pedaço daqui até o topo vale 3 sobre 2, que foi isso daqui. E a gente acabou de calcular que este pedaço daqui até aqui vale 1. Ou seja, se esse lado vale 1, esse outro lado também vale 1. Ok? E agora vamos lá para o resto da nossa conta. Área. Como se calcula a área? Base, que a base é 1, mais raiz de 3, mais 1. Ou seja, 2 mais raiz de 3. Esta é a nossa base. Vezes a altura. O que é a altura? A altura vai ser isso tudo. O 3 raiz de 2, mais esse pedaço que vale raiz de 3. Opa, eu falei 3 raiz de 2, mas é 3 sobre 2 mais o raiz de 3. Isso aqui é a minha altura. Então, base, está lá, vezes a altura, que é aquilo lá, e tudo isso dividido por 2. E é assim que se calcula a área de um triângulo. Então, esta área vai ficar sendo, e aqui eu gosto de fazer um pouco colorido para a gente não se perder, 2 vezes 3 meios, 3. 2 vezes raiz de 3, mais 2 raiz de 3. Próximo, raiz de 3 vezes 3 meios, mais 3 meios, raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, mais 3. E tudo isso dividido por 2, ok? Deixa eu fazer uma coisa só para ficar mais bonito. Tudo isso dividido por 2, ok? Então, agora a gente vai juntar os termos que der para juntar aqui. No caso, 3 mais 3. Isso vai ficar 6. E esses dois aqui que vai dar uma complicada. Então, por enquanto, eu vou deixar assim. 2 raiz de 3 mais 3 meios de raiz de 3. Porque eu vou ter que fazer o MMC aí. E eu vou ter que fazer de tudo mesmo, então depois eu faço. Tá bom? Tudo isso sobre 2. Para juntar esses termos, MMC, como eu acabei de falar. Então, aquela área ficou sendo igual a o MMC entre 1 e 2 é 2. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 2 dividido por isso dá 2, vezes 6, 12. 2 dividido por 1 dá 2, vezes 2 raiz de 3 dá mais 4 raiz de 3. 2 dividido por 2 dá 1, vezes 3 raiz de 3 dá mais 3 raiz de 3. Só que isso tudo ainda estava sendo dividido por 2, que é esse 2 aqui de baixo, tá? Então, aquela área ficou sendo 12 mais 7 raiz de 3 dividido por 2. E tudo isto sobre 2. Eu vou fazer assim para deixar mais claro. Agora eu tenho uma fração dividida pela outra. O que se faz? Conserva a primeira, que é 12 mais 7 raiz de 3 sobre 2, e multiplica pelo inverso da segunda. Se essa fração vai inverter, o 1 vai para cima e o 2 para baixo. Esta área é igual a 12 mais 7 raiz de 3 sobre 4. E agora a gente volta lá para as alternativas. 12 mais 7 raiz de 3 sobre 4. Letra C. Ok? Então, recapitulando, como eu disse, eu achei essa questão uma das mais elaboradas. Eu tenho um quadrado dentro de um triângulo equilátero.
Como a área dele é 3 e ele é um quadrado, eu consigo deduzir o lado. O lado é raiz de 3. Sabendo o lado dele, eu vou começar a descobrir os outros pedaços do meu triângulo. Como? Primeiro que aqui no topo eu formei um novo triângulo equilátero. Como um dos lados é 3, raiz de 3, desculpa, os outros dois lados também são raiz de 3. Como eu sei o ângulo aqui, e isso aqui que formou no lado esquerdo é um triângulo retângulo, então eu posso usar tangente para descobrir quanto é que vale este cateto adjacente aqui. Foi o que eu fiz aqui. Descobri o valor dele. Se eu tenho esse pedaço, tenho esse e tenho esse outro, porque os dois são iguais, eu tenho a base. Se eu tenho que isso aqui vale raiz de 3, que seria a altura do quadrado, e eu também tenho a altura do triângulo, que foi o que eu calculei ali, 3 sobre 2, então eu tenho a altura total do triângulo grande, o triângulo equilátero. Agora, dotado dessas informações, eu posso jogar elas na fórmula da área. Base vezes a altura dividido por 2. Mas a base está somando. Tranquilo, não tem problema. A base é 2 mais raiz de 3. E a altura também. Também não tem problema, a gente usa produtos notáveis. Ok? Vai fazer toda a distributividade. Produto notável não. A gente faz toda a distributividade ali para calcular quanto é esta área. Ok? Bom, com isso, a gente encerra a nossa prova. Espero que você tenha aproveitado. Bons estudos para vocês e até a próxima aula.